em comemoração aos 100 inscritos aqui desse canal, eu vou fazer aqui um top 10 dos meus animes favoritos. E já aproveito pra pegar um papel e uma caneta aí pra anotar alguns animes que provavelmente você vai gostar bastante. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Animex. Eu sou o Patrick e hoje vamos conhecer aí os meus 10 animes favoritos. Eu só queria deixar claro, tá, que essa aqui é a minha opinião dos meus animes favoritos, tá? Então se você tem uma opinião diferente, tudo bem, não é pra me xingar aí nos comentários, beleza? Mas bom, eu vou começar aqui falando, pessoal, de um anime que na verdade vai ser uma menção honrosa e não tá muito bem na minha lista, mas assim, que no caso é o Beyblade Metal Fury. Eu assisti muito Beyblade na minha infância, tá? Então, assim, ele não poderia faltar na minha lista. Só que ele veio como uma menção honrosa mesmo, ele não tá em nenhum dos top 10. Porque ele é um anime bem antigo, tá? E na época eu era criança ainda e adorava assistir Beyblade quando chegava da escola, passava a tarde. Cara, é um anime muito legal. Pra quem não conhece, tá, o que eu acho difícil, ele é um anime de aventura com esportes também. Praticamente, Beyblade são treinadores de Bladers, que seriam tipo aqueles espiões, né? Que eles gritam, Let it whip! Cara, é tipo... Esse anime é muito bom, tá? Ele é um pouco antigo, mas ele é realmente uma obra-prima. E lá a gente acompanha a vida do nosso protagonista, que ele é o Jinka. E tem o Blade, que é o Pegasus. Ficou muito conhecido, né? O Vai, Pegasus! Cara, esse anime aqui tem muita história e praticamente a gente acompanha a vida dele, né? Defendendo o mundo dos Bladers e principalmente o mundo normal também, já que mesmo sendo Bladers, peões, esses peões eles têm poderes, eles são como se fossem animais mesmo, né? Tipo, tem o Pegasus, que ele tem vida, Sagitário, tem o L-Drago, que é um vilão. Cara, assim, os personagens são incríveis, a trama é muito boa também. E colocando ainda dublagem em português, fica ainda mais divertido, né, assistir. Ele é um bom anime que eu recomendo vocês darem uma chance, pelo menos, assistir alguns episódios. Mas tá, em primeiro lugar, ficamos aqui com Bang Dream. E sim, Bang Dream é meu anime favorito. E eu sei que muita gente tá falando, mas Bang Dream não é um anime pra meninas? Bom, não tem isso de anime pra homem e mulher, né? Tem os animes adultos e os que não são adultos, mas tanto faz o gênero, né? Praticamente o anime ele é bem simples, tá? A gente acompanha a vida de umas garotas colegiais, de umas meninas, e elas decidem, elas gostam muito de música, né? De cantar, de tocar instrumentos musicais. E aí, a nossa protagonista, né, é a Kazumi, ela ouve um ritmo aí da música Star Beat e fica admirada e apaixonada, né, enquanto ela tá olhando pro céu, as estrelas, e decide criar um grupo da escola de música, e nisso ela chama algumas meninas, né, da sala dela e tudo mais. E o legal é que cada menina, ela sabe tocar um instrumento diferente, e a Megami não sabe tocar nada. Ela aprende a tocar lá, né, a guitarra do zero com as próprias amigas dela. E cada uma toca uma coisa, né? Tem a que toca o piano, a bateria, o baixo e o contrabaixo, né? E nisso a gente acompanha a vida delas agora, tocando, né, em shows de escolas, primeiramente, na primeira temporada. Ela fica tocando no show da escola e tal. A gente vai vendo a vida delas, né? Como elas vão se interagindo e tal, sendo amigas, saindo, passeando, enfim. A gente acompanha a vida das meninas. E futuramente, né, nas próximas temporadas, elas acabam melhorando isso, né? Melhorando a banda em si delas. E futuramente a Poppin Party. E se elas começam a cantar não só nas escolas agora, né, na escola dela, mas sim em shows pra muitas pessoas, com o objetivo, tipo assim, de tocar no maior show do mundo, que eu não vou dar muito spoiler aqui, né, senão obviamente não vai ser legal. Mas elas criam uma banda que fica muito popular, e nisso a gente acompanha a vida dessas meninas, começando uma carreira realmente no mundo da música. Eu gosto muito de música e eu assisti esse anime aí num momento difícil, né? Bem no início da pandemia, tava uma zona total, acho que vocês também tava com um sentimento meio ruim, assim, né? E esse anime ele é muito engraçado, me animou pra caramba e virou o meu anime favorito. Em segundo lugar, ficamos com Mirai Nikki e sim, eu amo o Diário do Futuro, ele é um dos animes mais legais. Por quê? Principalmente pela Yuno Gazai, que é a minha waifu, né? Ela é minha personagem favorita no mundo dos animes. E sim, tá? Vocês devem estar falando, caraca, mas ela não é uma psicopata? Bom, na verdade ela é uma psicopata, mas ela só é uma psicopata pra defender o Yuki. E isso é fofo no anime, porque ela é tão apaixonada pelo Yuki que ela faz qualquer coisa pra ficar com ele. Seja matar qualquer pessoa, até os pais dela. Ela, tipo, mano, é muito louco. Eu não quero falar pra não dar spoiler, tá? Mas o anime, quando chega no final, você percebe que ela é obcecada pelo Yuki, tipo, totalmente. Pelas coisas que ela fez, e ela faz, né? É muito insano. E esse negócio só prova que ela é
ama muito o Yuki, né? E protege ele e tal. Cara, a trama do anime é muito legal, porque praticamente são diários do futuro, né? Que alguns participantes recebem e começa a ter um jogo mortal ali naquele mundo. E todo mundo tem um tal diário do futuro que prevê cada coisa. Tipo, o diário do Yuki prevê o futuro dele, enquanto o diário da Yuno, ela prevê o futuro do Yuki. Então, tipo assim, ela sabe totalmente o que o Yuki vai fazer no futuro. E o do Yuki mostra o futuro dele, né? O que pode acontecer. E nisso começa o jogo mortal, né? E só uma pessoa vai sobreviver desse jogo e vai se tornar o deus daquele mundo. Já que o deus atual, né? Ele quer se aposentar. É uma história meio louca, mas é muito legal. Eu assisti esse anime, cara, em um dia. Na verdade, uma noite, né? Eu comecei do primeiro, fui até o 24º episódio, depois eu dormi, porque eu tava com sono. Mas, tipo, eu assisti o anime inteiro em uma noite, porque eu simplesmente adorei o anime. E assistindo à noite ainda, né, com um pouquinho, já que esse anime é um pouquinho bizarro também, né, no caso, tipo, ele tem um pouquinho de coisas sobrenaturais, de suspense, aí um pouquinho de terror, né, e você fica meio tchum. Então assistir à noite, assim, fica muito mais interessante. Ele é um anime muito bom, que eu recomendo fortemente vocês darem uma experimentada. Em terceiro lugar, a gente ficou com Shigatsu wa Kimi no Uso, ou só Kimi no Uso mesmo, né, ou Your Lie in April, que é em inglês. E eu não preciso falar muito desse anime, né? Muitas pessoas conhecem ele. E ele foi um dos animes mais bonitos e, assim, perfeitos que eu já assisti. Tanto na questão da trama, da trilha sonora, principalmente, né? E dos personagens, assim, é uma nota 10 pra tudo, assim, na minha opinião. Óbvio que poderia ter umas melhorias, né? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes agora. Praticamente Kimi no Uso, pra você que não conhece, a gente acompanha a vida de Kousei Arima, que é o nosso protagonista, e ele é uma criança prodígio, ele é conhecido tipo como se fosse uma máquina, de tão bem que ele toca, de tão bem perfeito, né, que ele toca o piano, e nisso tudo ele foi guiado pela sua mãe, né, a mãe que instruiu ele. Só que a mãe era totalmente rigorosa e, mano, ela batia nele, não deixava ele brincar. Ele ficava o dia inteiro tocando piano e se ele errasse, né, ela xingava ele, batia, enfim. Era uma desgraça a vida dele e isso levou ele a ter um trauma subsequente, né, tipo, depois ele teve um trauma justamente quando a mãe dele morre, né, a mãe dele morreu e ele nunca mais consegue tocar piano. Ele não consegue porque toda vez que ele tá tocando, ele não consegue escutar o piano e vira uma merda, porque se você não escuta o instrumento, como você vai saber se a melodia tá certa ou não, né? E nisso a gente vê a nossa heroína chegando, e no caso é a Kaori. E, cara, esse anime aqui vai te tirar muitas lágrimas, tá? Porque ele é um dramão, assim, muito bom mesmo. E a Kaori praticamente livra o Kousei de todo o sofrimento, de todo o trauma que ele tá tendo, conforme, junto com a música, né? Ela é violinista e ele é pianista, então meio que ela abre a mente dele, né? Pra esquecer esse trauma e tudo mais. Ele é um anime muito bonito, que dificilmente você não vai chorar, tá? Os personagens são super carismáticos e, obviamente, a história é perfeita demais, por sinal. Ele é um ótimo anime pra você que nunca assistiu e que tá procurando um anime de drama, tá? Não procura nenhum spoiler, você vai se arrepender, tá? Vai por mim, não pesquisa nada, só assiste até o final. Em quarto lugar, ficamos com Sword Art Online. E, sim, eu amo Sword Art Online, apesar que eu ainda não terminei de ver a última temporada que lançou, né? No caso foi Alicization, porque eu tô com preguiça. Mas, assim, Sword Art Online eu acho que vocês já ouviram falar, né? Praticamente ele se passa num mundo que existe um tal de Nevergear, que é como se fosse um videogame novo, né, inovador, que você coloca ele na cabeça, deita, dorme, e ele conecta nas suas ondas cerebrais e leva você para dentro de um jogo ou um mundo virtual. Normalmente, lá, né, eles trabalham com um jogo, mas pode ser tipo um metaverso, né, atualmente que a gente tá aí no mundo, pode ser tipo um metaverso que é esse Nevergear. E lá praticamente, literalmente, conecta dentro do seu cérebro o negócio e você joga como se estivesse na vida real, só que dentro do Nevergear, dentro do jogo. É muito da hora, e lá tem o jogo, né, Sword Art Online, que no caso é o nome do jogo, que ele é também conhecido como SAO, que é a abreviação, né? E dentro do jogo, do nada, né, no primeiro episódio, eles estão lá jogando de boa, o jogo acabou de lançar, tem muitas mil pessoas, milhões, né? E aí o dono do jogo, né, o criador, ele simplesmente tira o botão de deslogar do jogo, né? Ou seja, você não consegue sair do jogo e tirar o capacete, né? Voltar pra vida real. E fala que quem morrer dentro do jogo vai morrer também na vida real, já que ele tá ligado ao cérebro, né?
praticamente se você morrer no jogo, o seu cérebro vai fritar e você também morre na vida real. E o único jeito de sair de dentro daquele jogo é você entrando na torre do jogo, que tipo, são 100 andares, e no último andar você precisa ir lá e matar o boss final para conseguir sair do jogo. É um anime muito insano que, tipo assim, é muito legal porque tem um romance muito bom entre os protagonistas, que é o Kirito e a Asuna. Eles são um dos casais mais bonitos dos animes que tem. Tem também outros personagens muito divertidos que você vai gostar bastante. Além da história ser bem comovente e te prende bastante do começo ao fim. Principalmente se você gosta de jogos, né? Você vai gostar muito desse anime, eu te garanto. Em quinto lugar, ficamos com o Shokugeki no Soma. E esse aqui é um anime curioso, porque eu terminei de assistir ele recentemente, tá? Food Wars, como ele é conhecido mais, tipo, em inglês, né? Ou na Netflix, eu diria. É um anime de culinária. E sim, tá? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia gostar de um anime de culinária. Mas vai por mim, se você começar a assistir esse anime, você não vai terminar. Porque, obviamente, você não vai parar de assistir, porque ele é muito bom. Praticamente a gente acompanha a vida do Soma, que é o nosso cozinheiro, nosso protagonista. E ele cozinha super bem, só que ele trabalha num restaurante... como se fosse um restaurante de bairro, sabe? Pequeno, com o pai dele. Mas ele cozinha super bem. E tipo, um dia ele entra pra uma escola de culinária, né? A pedido do pai dele. E dentro dessa escola culinária, ele tem o objetivo de se tornar entre os 10 melhores cozinheiros da escola, né? Que ele tá. E nisso ele entra como um completo desconhecido, todo mundo bajulando ele. E no meio da apresentação ele só fala que vai destruir todo mundo, vai fazer todo mundo comer poeira, vamos dizer assim. E vai se tornar o número 1 daquela academia. O que deixa todo mundo puto com ele, tipo, pé da vida com ele. E nisso começa o anime, a história, ele estudando, ele competindo com outros jogadores. E depois, futuramente, né, nas próximas temporadas, ele conhece a elite dos 10, que são os 10 melhores cozinheiros. E ele batalha com todo mundo. Cara, é muito legal. Pensa no MasterChef, só que no anime, né, dentro de um anime. Assim, muito legal, velho. Eu não tenho muito o que falar desse anime, ele é incrível. Se você gosta de culinária ou não gosta, como é o meu caso, eu nunca pesquisei nada sobre, você vai gostar pra caramba. Porque além dele ter a receita, tipo assim, mostra eles cozinhando realmente, como que é, como se fosse a vida real mesmo, os pratos que eles criam. E também tem uma parte de comédia muito gostosa, você vai chorar de rir em vários momentos, justamente porque o nosso protagonista, ele é muito foda. Ele é top pra caramba e nessa academia ele só fica melhor a cada episódio. Em sexto lugar ficamos com Toradora. E Toradora, cara, ele é um anime muito bom, tá? Assim, ele é um pouco antigo, ele é bem antigo, na verdade ele é de 2008. E faz bastante tempo que eu assisti ele também, tá? Então provavelmente eu não vou lembrar muito bem da história, se eu falar alguma coisa errada me desculpem. Mas Toradora é um anime clássico aí, de romance escolar e comédia romântica. Praticamente a gente acompanha a vida escolar do nosso protagonista, que no caso é o Takasu, né, o Ryuji Takasu. Ele é tipo um protagonista que ele gosta bastante de tipo, fazer o trabalho doméstico, de cuidar da casa e tudo mais. Só que pela sua aparência e o seu rosto, né, ele parece ser um valentão, tipo, ele parece ser um cara assustador. Muitas vezes as pessoas que olham ele, os alunos mesmo, titulam ele como se fosse um delinquente. E nesse meio tempo a gente também acompanha a vida da nossa heroína, que no caso é a Taiga. A Taiga, ela é totalmente conhecida, né, a baixinha loirinha, eu acho que você já deve ter visto ela em algum lugar. Ela é uma estudante bem pequena, parecida com uma boneca de tão pequena que ela é. E que ela é tudo, tipo, tudo que você imaginar, menos fofa e frágil. Só que, obviamente, né, já que ela é uma tsundere, ela é totalmente o oposto disso, né? Mas a personalidade dela, ela é como se fosse uma tsundere mesmo, ela é agressiva. E ela é conhecida na escola lá, né, como o tigre de palma, ou a tigresa, enfim. Tem vários nomes que podem dar pra ela. Mas ela dá medo em todo mundo, né? E um dia, os dois eles acabam se encontrando sem querer, um esbarrando no outro. E aí nisso a gente começa a acompanhar, né, essa construção dessa comédia romântica entre os dois. Porque, bom, praticamente parece que o Ryuji, ele tinha uma queda, né, pela amiga da Taiga, se eu não me engano. E ela vendo isso, ela, tipo... Naquele momento ela se apaixonou por ele e ela fica pé da vida porque ele gosta de outra menina. E, velho, você já imaginou, né, como que começa com essa comédia romântica. Fora os outros personagens, né, que são os amigos do protagonista. Velho, são muito carismáticos também.
A menina de cabelo vermelho, assim, ela virou uma das minhas waifus por muito tempo. Eu simplesmente gostei muito da personagem dela, né? De como ela foi trabalhada. Mas ele é um anime de comédia romântica muito bom, que tem um romance muito bom também, tá? Não fica só na comédia, como Nagatoro, por exemplo. Ele é um anime interessante que é muito bom vocês darem uma olhada. Em sétimo lugar, ficamos com Another. E, bom, Another me pegou de surpresa, porque ele foi o primeiro anime de terror que eu assisti da minha vida. Como é um anime de terror, você já deve imaginar que ele é meio bizarro, né? Pelas coisas que acontecem. Mas o que mais chama atenção nesse anime fora a história que é muito boa, que a gente acompanha um ensino médio, que é a classe do terceiro ano, número 3, é uma classe assombrada. Dizem que é uma sala, né, o terceiro ano 3 é uma sala assombrada. E no primeiro dia de aula, o nosso protagonista, no caso é o Sakakibara, ele vê uma menina meio quieta, né, meio, tipo assim, reservada, que vocês vão conhecer que é a Mei, que é a Misaki, né, a Misaki Mei, que é aquela menina do tapa-olho, né, vocês já devem ter visto vários lugares dela. Só que, tipo assim, nenhum dos colegas dele da classe, eles conversam com essa menina, tipo, parece que eles fingem que ela não existe, né, literalmente. E, tipo, ele fica meio que perguntando, né, por que ninguém conversa com ela, né, por que ninguém chega perto dela, por que todo mundo finge que ela não existe. E nisso ele acaba fazendo amizade com a Mei, né, e futuramente ele acaba descobrindo a verdade sombria por trás daquele local, que aparentemente é uma maldição que ocorre naquela classe. E nisso, nessa maldição, né, uma série de tragédias começam a acontecer com os personagens. E, velho, mano, praticamente cada personagem vai morrer de uma forma diferente. Tem a cena icônica, né, do guarda-chuva, da mina caindo na escada e fura na garganta com o guarda-chuva, né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. E é desse anime que acontece. Ele é um anime excelente, com uma trama muito boa e personagens super carismáticos. E eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada, principalmente que é um anime diferente, né? É um anime de terror, que é bem raro achar um anime de terror bom ultimamente. Seguindo o rumo de terror, que esse aqui foi um dos animes mais épicos de terror que eu já vi em todos os tempos, que ficou em oitavo lugar, que é o Higurashi no Naku Kuroni, ou Enter Cry, né? Quando as cigarras choram. E, velho, esse anime ele chegou na Netflix recentemente, né? Muita gente conheceu ele por lá. Só que, assim, ele é de 2006, a primeira temporada na Netflix foi, tipo, a terceira temporada que lançou. Eu não entendi muito bem por que fizeram isso. Mas o anime ele é um pouco antigo, mas a história desse anime é surreal de boa. Eu não tô nem brincando. Lá a gente acompanha a vida de Keiichi Maebara, que é o nosso protagonista. E ele se muda pra uma vila, no caso de Hinamizawa. E ele acaba se tornando amigo, né, de algumas meninas da escola, como, por exemplo, a Rena, a Mion, a Satoko e a Rika. E, cara, guarda esses nomes, velho. Assim, é surreal esse anime. Só que ele mal sabe, mas uma escuridão muito sombria o espera nos próximos dias da sua vida. Porque, bom, praticamente na vila tem um festival anual, né? E o Kate, ele começa a aprender um pouco sobre as lendas locais e tudo mais. E ele descobre também que teve vários assassinatos e desaparecimentos nos últimos anos naquela vila. E, tipo, todos eles parecem estar, tipo, ligados de alguma forma, né? Com esse tal festival que elas fazem. E o deus patrono da vila, que é como se fosse um deus daquela vila, que é o Oyashiro. E é como se fosse um deus que eles mesmos intitularam pra proteger a vila, entendeu? Como se esse deus, ele protegesse aquela vila que eles moram, né? Do mal e tudo mais. E nisso, quando ele descobre, ele começa a perguntar, né? Pras meninas, pras amigas, sobre essas coisas, né? Esses incidentes, assassinatos e tal. E elas ficam suspeitosamente em silêncio e, tipo, se recusam a dar qualquer detalhe, né? Falar qualquer coisa pra ele, o que deixa ele mais desconfiado ainda. E depois disso acontecem vários eventos bizarros com ele. E ele se pergunta até que, tipo, será que essas meninas realmente podem estar escondendo algo dele? E se ele pode ou não confiar nessas garotas da nova escola dele? E o anime começa. Praticamente é um anime cheio de loucura e paranoia. E começa a entrar, né, no mundo do Keiichi Maebara. E praticamente ele começa a entrar dentro da história de Higurashi no Naku Kuroni. E, mano, é muito bom, porque a história é legal e ela é dividida por arcos. Ele é bem complicadinho de explicar, mas é muito boa, porque praticamente tem... Eu não vou falar pra não dar spoiler, tá? Mas eu fiz um review aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Só dá uma olhada no canal, tem um review completo sobre esse anime. Em nono lugar, ficamos com Zero no Tsukaima. E esse aqui foi um dos primeiros animes que eu assisti. Ele também é antigo, tá? Ele é de 2006. Só que ele é um anime com uma história muito divertida e muito gostosa de assistir. Porque, bom, ele também é uma comédia romântica entre dois personagens. E lá a gente acompanha a vida da Louise, que no caso é uma maguinha de cabelo rosa, é uma menina de cabelo rosa.
E ela é uma maga egocêntrica, tipo, ela sempre acha que ela é a mais foda que todo mundo, sabe? Tipo, chama todo mundo de plebeu, sabe? Ela é como se, ela se sente como se fosse a rainha daquele local. Só que a Louise, ela, apesar de ser egocêntrica, ela é incapaz de lançar magia corretamente. Então, tipo, ela não consegue usar a magia certa, ela sempre faz merda. E ela ganha até o apelido, né, de Louise Tzir, que é a Louise a zerada, né? Tipo, ela não consegue fazer nada ela não consegue soltar nenhuma magia, isso é muito engraçado. E nisso, quando os alunos, né, da classe, eles estão fazendo ritual de invocação pra invocar um pet, ela tenta fazer essa invocação também, só que isso resulta em uma mega explosão que, tipo, destrói muita coisa. E todo mundo acha que foi só mais um fracasso, né? Mais uma magia que ela fez errada. Só que quando a fumaça some, eles percebem que, na verdade, ela conseguiu fazer a invocação, invocar um pet, né? Normalmente os outros invocam cachorro, dragão. Ela invoca o nosso protagonista, que no caso é o Saito Hiraga. E, sim, agora ele vira o pet, né? Um familiar da Louise. E ele é literalmente, já que ela é egocêntrica pra caramba, ele é tratado agora como um escravo. E nisso, aparentemente, né? Esse protagonista, ele tem um poder especial, né? Já que ele é invocado com uma marca na mão, só que eu não vou dar detalhes. E nisso a gente vai acompanhar agora a vida do nosso protagonista dentro desse mundo de fantasia, um Isekai, né? É tratado como um escravo, literalmente, pela Louise, e que futuramente começa a ter uma comédia romântica entre os dois, né? Entre o protagonista e a Louise. Eles começam realmente a se amar e virar um casal. Então, assim, nas temporadas, são 4 ao todo, praticamente risos atrás de risos, com um romance muito fofinho entre os dois. É muito interessante vocês darem uma olhada e recomendo fortemente vocês assistirem. E em 10º lugar, né, até um tempo atrás, tava o Darling, né, em The Franxx, porque eu gostei bastante da Zero Two. Porém, com a chegada de Higurashi, ele caiu para 11º. E em 10º lugar ficamos com Golden Time. E Golden Time, ou Tempo de Ouro, né? Tempo Dourado. É um anime muito bom de romance. Eu me arrisco a dizer que é um dos melhores animes de romance que eu já assisti de todos os tempos. A gente vai acompanhar a vida do nosso protagonista, é o Banri Tada. E ele já começa assim, tipo, o anime já explicando que aconteceu um acidente trágico, né, com ele, e ele sofre de amnésia constante por causa desse acidente. E, ou seja, ele perdeu todas as memórias natal que ele tinha, né, do passado, as coisas que aconteceram com ele. E depois disso ele decide fazer uma faculdade, né, ele começa uma nova vida, ele esqueceu tudo do passado, então ele reseta tudo e começa uma nova vida em uma faculdade de direito lá em Tóquio. Mas, tipo, assim que ele começa a vida normal dele, né, ele conhece, né, uma bela universitária, que no caso é a Kouko Kaga. E sim, o nome é estranho, tá? Mas vamos chamar ela de Coco aqui, de Coco. E ela em si, né, ela, nossa heroína, ela praticamente começa a entender o lado do protagonista, né, a conhecer mais ele. E nisso ele tem um ano inesquecível, né, conhecendo essa garota. E ele percebe, né, depois de ter essa tragédia com ele descobre que dá pra ele conseguir ter uma nova vida, né, em um novo mundo, ter novos amigos, se apaixonar, cometer erro, crescer. E, tipo, quando ele descobre, tipo, quem ele era antigamente, né, ele vai recuperando a memória, ele descobre que o caminho novo que ele tomou leva, tipo, a ele uma vida deslumbrante que ele nunca mais vai esquecer, porque ele começa a ter um romance, né, com a nossa heroína, que no caso é a Coco, né. E ela é uma personagem muito carismática, assim, ela é muito fácil de se apaixonar. Tanto é que o protagonista se apaixonou muito fácil por ela. E a gente acompanha a vida romântica, né, dentre eles. Só que também esse anime tem drama, porque, obviamente, ele conheceu pessoas no passado. E, bom, ele simplesmente esqueceu dessas pessoas. E a gente acompanha mais no anime. Eu não quero falar pra não dar spoiler, tá? Porque ia ser meio chato pra vocês. Mas esse aqui ficou com o nosso 10º lugar na lista. É um anime muito bom de romance que eu recomendo vocês darem uma olhada. Bom, gente, esse foi o meu top 10 animes por enquanto, né? Eu assisti 150 e poucos animes ainda. Não é um número muito grande, então provavelmente, futuramente, né? Quando a gente tiver, sei lá, 1000 inscritos aqui, eu já vou ter com tipo, uns 300, 500 animes já assistidos. E talvez o top 10 meu mude, tá? E eu não assisti animes populares, tipo Dragon Ball, Naruto. Eu não assisti nenhum anime desses, então assim, talvez quando eu for assistir, eles entrem na minha lista de fato. Mas por enquanto eles não entraram, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse top 10 e conhecido, né, meus 10 animes favoritos. Comenta aqui nos comentários qual que os 10 animes seus, né, favoritos, pra mim tá sabendo também. Vou ficando por aqui, semana que vem já tem outro vídeo muito épico que vocês vão gostar bastante, de um outro anime bem interessante, tá? Então fiquem aí no canal ligados. Eu vou ficando por aqui e eu fui!